O Brasil africano. Até aproximadamente 1530, a principal atividade econômica dos portugueses no Brasil foi a exploração de pau-brasil, feita com mão de obra indígena. Após esses primeiros anos, os portugueses decidiram iniciar a colonização do território com o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar que era vendido na Europa. Além disso, precisavam plantar e ocupar a terra para tomar posse dela. Caso contrário, outros povos europeus viriam se estabelecer aqui, como pretendiam os franceses e holandeses. Como a atividade açucareira no Brasil tornou-se muito lucrativa, os colonizadores buscaram ampliar a produção. Para isso, era preciso dispor de mais trabalhadores nas lavouras de cana-de-açúcar e nos engenhos. Os portugueses passaram a usar mão de obra escrava, trazida de diferentes regiões da África. Esses homens e mulheres possuíam culturas, religiões, línguas, habilidades e costumes diversos. Nem sempre as pessoas migram porque querem. Os africanos, por exemplo, não migraram para o Brasil por vontade própria, mas foram trazidos à força para servir de mão de obra nas lavouras e em todos os outros tipos de trabalho. Os africanos foram aprisionados em vários lugares da África e trazidos para cá como escravos. Vinham nos porões escuros e abafados dos chamados navios negreiros. A travessia do Oceano Atlântico em direção ao território brasileiro era bastante difícil para os africanos. As condições de higiene dos navios eram péssimas, principalmente em razão do calor dos porões e da enorme quantidade de pessoas viajando juntas. As viagens eram longas e a alimentação muito pobre em nutrientes. Por isso, muitos escravos acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao lugar de destino. As doenças contaminavam rapidamente os africanos, fazendo com que os sobreviventes chegassem muito fracos aos portos de desembarque. Os africanos que se tornavam escravos geralmente eram separados de seus parentes e amigos no momento do embarque nos navios negreiros. Isso causava bastante sofrimento a essas pessoas. Para diminuir a dor da separação, muitos africanos acabavam criando laços de amizade dentro dos navios, com pessoas até então desconhecidas que também haviam sido escravizadas. Essas pessoas passavam a chamar umas às outras de malungos, palavra que quer dizer companheiros de viagem ou companheiros de sofrimento. A amizade entre os malungos teve um papel muito importante para diminuir o sofrimento dessas pessoas e também ajudou a preservar a cultura africana no Brasil. Para muitos africanos, a dor física provocada pelo desconforto da viagem não era o maior problema. Havia também o desespero e o banzo, sentimento de saudade da sua terra, do seu povo, da sua liberdade. Ao chegarem ao Brasil, os africanos escravizados eram vendidos aos senhores de engenho e a outras pessoas que procuravam mão de obra escrava. A mão de obra escrava era utilizada na maior parte das vezes para trabalhos pesados. Sendo assim, o trabalho do negro substituiu o trabalho indígena. De 1550 a 1850, isto é, durante 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos à força para o Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas na África para o Brasil foi proibido por lei. Não era mais permitido trazer africanos escravizados para serem comercializados, mas ainda era possível comercializar aqueles que já estivessem no Brasil. O tráfico de seres humanos escravizados foi permitido durante tantos anos porque dava lucro àqueles que praticavam e porque muitas atividades econômicas passaram a depender do trabalho escravo. A escravidão reduzia as pessoas a mercadorias. Os negros escravizados pertenciam aos senhores, que os compravam dos comerciantes escravizados. Eram eles que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar, na mineração do ouro e dos diamantes e nas fazendas de café. Também faziam trabalhos domésticos. Apesar das inúmeras revoltas e fugas, o trabalho escravo foi mantido até 1888, quando foi assinada uma lei abolindo a escravidão.